eu vou passar para o doutor Alexandre Milagres para fazer uma saudação, que é do Centro de Apoio ao Tabagista, e, em seguida, vou abrir aqui para o doutor Rogério e para a doutora Margarete, caso queiram fazer suas considerações finais. Doutor Alexandre. Agradeço a oportunidade e aproveito também para parabenizá-la pelo papel que a senhora tem exercido aqui no Legislativo do nosso Estado, né? Para quem não sabe, a deputada Marta Rocha é a presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose, HIV e AIDS, e HIV e Diabetes aqui da Alerj. Eu, inclusive, tenho intercedido, solicitando que ela associe o tabagismo a essa frente, né? Porque é mais uma frente de luta. Por outro lado, eu já agradeci pessoalmente, vim aqui agradecer pessoalmente no seu gabinete o fato da senhora ter estadualizado a nossa lei municipal, que criou o dia 11 de outubro como dia agora estadual de conscientização de crianças e adolescentes para os riscos do tabagismo. Então, desde 2022, essa lei já faz parte do calendário oficial do nosso Estado. Existe um ditado popular, aliás, acrescento que também tenho solicitado a sua atenção para a gente também estadualizar o Dia Municipal da DPOC, que no município do Rio de Janeiro nós já temos a data, e eu queria estadualizá-la também para que a gente possa levar essa questão para o Estado inteiro. Existe um ditado popular que diz que o diabo ele não é sábio por ser o diabo, mas por ser velho. E então eu me enquadro nessa situação. Eu me formei em dezembro, vai fazer 45 anos. E eu estudo tabaco desde que eu estava no 4º ano de medicina, ou seja, vão fazer 47 anos. E eu já ouvi essa ação da indústria do tabaco, ela não é nova. Ela já perdeu clientes antes, perdeu consumidores antes, na década de 50, perdeu na década de 70 e está perdendo agora. Na década de 50, eles inventaram os filtros. E hoje a gente sabe que os filtros são prejudiciais e não benéficos. Na década de 70, inventaram os cigarros com teores menores de substâncias, chamados baixos teores, ou então chamados de lights. Nós sabemos também que isso foi um prejuízo para a população, porque as pessoas, ao receberem menos nicotina, ou fumavam mais, ou tragavam mais forte, ou então prendiam por mais tempo a fumaça dentro dos pulmões. Então, o dispositivo eletrônico é só mais uma novidade para quem está perdendo consumidor. Então, a gente tem que lembrar que, por ano, o mundo está perdendo hoje em torno de 9 milhões de pessoas porque morrem. A gente, às vezes, diz que o mundo está consumindo menos tabaco por tudo que nós temos feito, mas parte do que a indústria está perdendo não é porque o nosso trabalho é bom, é porque as pessoas morrem. Morreram no século XX 100 milhões de pessoas e espera-se que morram 1 bilhão de pessoas se a gente não reverter o estado atual no século XXI. A OMS tem uma conta de que, para cada morte, nós estamos próximos de 9 milhões, nós temos 20 vezes mais um número de adoentados graves, o que daria 180 milhões de pessoas se adoentam gravemente pelo uso do tabaco e, obviamente, eu não estou dizendo que se adoentam um número muito maior. A OMS diz que se adoenta gravemente 20 vezes mais do que morrem, ou seja, 180 milhões de pessoas, que são também pessoas que param de fumar, em sua grande maioria. Não por uma opção, mas por não conseguirem fumar mais pelas suas moléstias. Então, na verdade, nós temos que denunciar a indústria. Nos Estados Unidos, que é a sede da maioria delas, eles têm sido processados. O primeiro processo da década de 90 fez a indústria pagar quase 2 trilhões de reais em indenização para alguns estados americanos, não todos,
2 trilhões de reais. Foram em torno de 380 bilhões de dólares. E aqui a indústria passa batido. Praticamente nunca foi condenada por nada, pelo menos que eu saiba, e eu estudo bastante. E, para finalizar, eu queria solicitar a todos nós que tenhamos muito cuidado, porque, às vezes, a nossa fala fortalece a posição da indústria. Nós temos repetidamente dito que a gente encontra cigarro eletrônico em qualquer lugar. Nós temos que ter cuidado, porque é isso que a indústria está utilizando para defender que se regulamente o que já é regulamentado, enfim, mas esse é o discurso. Eu estudo pontos de venda de cigarro há mais ou menos uns 20 e poucos anos. O último levantamento que eu fiz, setembro de 2023, nós temos, no estado do Rio de Janeiro, apenas 3.500 bancas de jornais e revistas, que estão deixando de ser bancas de jornais e revistas e estão se transformando em lojas de conveniência para vender açúcar, álcool e tabaco. 3.500, só no município do Rio de Janeiro são mais de 2.000 bancas de jornais e revistas. Estão ávidos, esses proprietários estão ávidos para que a regulamentação libere os cigarros eletrônicos, porque todas elas vão vender cigarros eletrônicos, como todas vendem cigarro, como todas vendem cigarros a varejo, que é outra pesquisa que eu faço, porque desde 1997 não é permitido, por lei federal, vender cigarro a varejo, a R$1 a unidade. Criança compra, criança tem R$1 para comprar. Então, nós temos que ter muito cuidado. A escala que nós estamos hoje vivendo de consumo de dispositivo eletrônico é uma escala mínima. Mínima. Se nós liberarmos os dispositivos para serem vendidos, essa escala vai quintuplicar, vai se transformar efetivamente numa escala incalculável, com um agravante. Eu fiz um vídeo recente apenas com fotografias das lojas que vendem dispositivos eletrônicos nos Estados Unidos e na Europa. Apenas fotografias que eu pensei em coisa de meia hora no Google. Fiz um vídeo de 5 minutos com mais ou menos umas 50 fotografias. As lojas são específicas para vender dispositivo eletrônico. Hoje em dia, os cigarros são vendidos num sprayzinho simples em cima das caixas dos estabelecimentos. Esses dispositivos dão tanto lucro que eles vão passar a ser vendidos em lojas exclusivamente com esse objetivo. São lojas em que todas as paredes são revestidas por prateleiras com aditivos e dispositivos diferentes. No mercado americano hoje existem 15.000 aditivos de sabor e de aroma diferentes. 15.000. E nós sabemos que uma substância, quando mistura-se com outra e é aquecida, essa mistura, podem gerar outras substâncias que nós não temos a menor condição de saber que substâncias serão essas. E a indústria alega que as pessoas precisam saber o que estão consumindo. A indústria que nos Estados Unidos está sendo condenada, e reiteradamente condenada por fraude, tem a pachorra de querer convencer a população que a sua pretensão é de defesa do consumidor brasileiro. Por isso que ela quer que entre o dispositivo e nada acontece. A gente não pode tratar a indústria do tabaco como se fosse parceira da saúde pública. Ela não pode interferir sobre as políticas públicas do nosso país. E a indústria alega que as pessoas precisam saber o que estão consumindo. A indústria que nos Estados Unidos está sendo condenada e reiteradamente condenada por fraude, tem a pachorra de querer convencer a população que a sua pretensão é de defesa do consumidor brasileiro. Por isso que ela quer que entre o dispositivo
e nada acontece. A gente não pode tratar a indústria do tabaco como se fosse parceira da saúde pública. Ela não pode interferir sobre as políticas públicas do nosso país.